Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Cris e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 28 de outubro de 2022, o nosso sextou. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força para a gente estar crescendo no YouTube, tá? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sextou amanhã, vou ser sincero para vocês, eu tô gravando esse vídeo ontem, né, para você estar aparecendo hoje, mas eu tô gravando ontem, por quê? Porque eu estou em viagem chegando em Guayaquil. O que acontece? Eu não quero correr o risco de repente ter algum problema no voo, eu não conseguir gravar, então pra gente não ficar sem vídeo, já para garantir, eu resolvi fazer esse vídeo antes, até porque eu dei uma olhada nos jogos, vi que eu procurei jogos de padrões que não devem mudar em questão de um dia, tá? Mas caso mude alguma coisa, eu vou ter deixado aqui no comentário fixado desse vídeo. Dá uma olhadinha no comentário, porque falei, de repente fulano que o melhor jogador do time não vai jogar. Eu vou avisar vocês, mas podem ficar tranquilos, tá tudo certo. Espero que ontem tenha sido bom pra gente, tá? É muito estranho a gente gravar sem saber o que aconteceu, mas vamos embora, tropa, vamos pra cima. Primeiro jogo que eu separei, 1h30 da tarde, eu tenho um jogo do Fürth contra o Arminia Bielefeld. Esse jogo aqui pela segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2. Vamos lá, olha que parada interessante, tropa. O Fürth, ele simplesmente teve ambas marcam em todos os últimos 10 jogos, tá? Apenas, cara, em todos os últimos 10 jogos, ambas marcam. A Arminia mais de gol e meio nos últimos 6. Aqui é mais de gol e meio, sem pensar 3 vezes. Beleza? Eu tenho um padrão aqui que se repete bastante, porque para saírem ambas marcam, as duas equipes têm que fazer gol. Aqui eu tenho mais de gol e meio nos últimos 6. O Arminia sofreu gols em 9 dos últimos 10. O Fürth, mais de 2 gols e meio nas últimas 3. Se a gente olhar aqui a classificação, são as duas equipes aqui, que são a lanterna e vice-lanterna, né? Porém, tá tudo embolado. Apesar de elas estarem aqui embaixo, o Magdeburg, que é o primeiro time fora da zona, ele tem apenas 3 pontos na frente do lanterna. Se a gente pegar aqui, até o 13º, são apenas 4 pontos de diferença. Então, assim, são times que, têm totais condições de subir e sair dessa zona ruinzinha, né? Essa zona perigosa aí que o Vasco conhece bem na primeira divisão, mas não mais. Espero também que o Vasco tenha subido quando eu tô gravando esse vídeo. Então, tropa, mais de gol e meio, sem enrolar, duas equipes que precisam sair dessa situação, duas equipes que fazem muito gol e sofrem muito gol também, muito interessante para nós, e mais de gol e meio. Ambas marcam bem quente por esse padrão aqui que se repetiu em todas as vezes, tá bom? E é isso. Vamos para a Turquia agora, jogo do Galatasaray contra o Fatih Karagümrük, o Fatih Karagümrük contra o Galatasaray. O Galatasaray que montou um time muito legal, esse jogo é às 2 horas da tarde. O Galatasaray montou um time muito legal, pegou o Mertens, que era pica lá na Nápoles, pegou o Sérgio Oliveira, que era lá do Porto, depois foi para Roma, pegou o Icardi, Talarico, pegou o Torreira, que era um volantezinho maneiro lá do Atlético de Madrid. Enfim, tem um elenco legal. Só que o Galatasaray ele vacila muito, ele se complica em jogo fácil. Nesse domingo, estava ganhando de 2x0, teve uma expulsão, sem noção, acabou levando empate com um jogador a menos. Mas, vamos lá, vai enfrentar um time que marcou 3 ou mais gols nos últimos 3 jogos. O ataque está em dia, tá? Mais de 2 gols e meio nas últimas 4 e ambas marcam sim em 7 dos últimos 10. Já o Galatasaray não perdeu em 8 dos últimos 10 e mais de 2 gols e meio nas últimas 3. Eu acredito que o Galatasaray não perde esse jogo, no máximo empata. Mas, como o Galatasaray está sendo entregador de paçoca, jogo para mim para mais de gol e meio. Eu tenho um time que precisa ganhar de qualquer jeito, um time forte, que é o Galatasaray, que já deixou o Fenerbahçe do Jorge Jesus abrir 5 pontos de vantagem. Ele tem que ganhar de qualquer jeito do Fatih, né, que é realmente um time bem mais fraco. Só que o Fatih está com o ataque em dia e está jogando em casa. Pode ter muita chance de marcar um golzinho aqui também. Então, mais de gol e meio fica safe. Esse ambas marcam sim, também é interessante. O Fatih jogando em casa contra o Galatasaray, que é um time melhor. Com ambas marcam sim 7 dos últimos 10. Interessante também esse ambas. Mais um jogo aqui interessante com ambas marcam do nosso dia. 3 horas da tarde temos pela Eredivisie, a segunda divisão da Holanda, Almere City contra a Heracles. Tropa, a Holanda que
nessa segunda-feira, acabou sendo bem under ali, poucos gols, acredito que sexta-feira que é o dia dela, né? Não tem jeito, quem gosta de buscar mercado de gols é uma das melhores ligas do mundo. Para não ficar chovendo no molhado, falando que todo jogo é bom para 1,5, 2,5, ambas marcam, sempre separa um ou dois jogos, separa aqui o jogo do Almere, que é um time que a gente sempre entra, que vai receber o Heracles. O Almere mais de gol e meio em todos os últimos 7 jogos, o Heracles mais de 2 gols e meio nos últimos 5. O Almere marcou gol nos últimos 7, marcou 2 ou mais gols em 6. O Heracles marcou 2 ou mais gols nos últimos 8 jogos. Só ele marcou 2 gols, tá? Só ele marcou 2 gols nos últimos 8 jogos. Mais de gol e meio aqui a 1,18. Apenas para fechar o bilhetinho. Show de bola esse mais de gol e meio. Me interessa bastante. 2,5 tem valor, né? Pelo estilo de jogo do Heracles. É um time que, pô, tá pronto para subir. É o líder em 12 jogos, ganhou 9, empatou 1, perdeu 2, fez 32 gols em 12 jogos, dá uma média de quase 3 gols marcados por partida. Interessante aqui, pra gente buscar 2 gols pra mim tá suave demais. Placar pra mim desse jogo, 2-1 pro Heracles. 3h30 da tarde, primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga, temos aqui Werder Bremen contra Hertha Berlim. Werder que teve mais de gol e meio nos últimos 6 jogos, o Hertha mais de 2 gols e meio nos últimos 3, ambas marcam sim nas últimas 6. O Werder Bremen que marcou 2 ou mais gols em 6, sofreu gol em todos os últimos 7 jogos. Olha, interessante aqui por ambas marcam. Ambas marcam sim nas últimas 7. Sofreu gol nas últimas 7, mais de 2 gols e meio nas últimas 6. 1,5 para fechar o bilhete, tá? Apenas. Normalmente a sexta-feira a gente acaba buscando mais gols do que o resultado, porque normalmente sexta-feira é dia de segunda divisão da Alemanha, é dia de... Sempre tem um joguinho da primeira divisão da Alemanha, tem segunda divisão da Alemanha rolando, campeonato holandês rolando. Então o 1,5 aqui ele aparece bastante na nossa sexta, que seja uma sexta muito over para nós, né? De bastante gols. Chuva de gols! Não, né? 3h45 da tarde, agora para a Liga Belga, temos um jogo aqui do Brabo Genk, que vai receber o Mechelen. Tropa, aqui ó, simplesmente, Genk, 10 jogos invicto, vem de 7 vitórias seguidas, tá? 7 vitórias seguidas, se a gente olhar a classificação, ele é o líder absoluto, tá 4 pontos na frente do segundo, já abriu 8 pontos pro Bruges, que é o Brabo. E olha essa campanha aqui, 14 jogos, 12 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota, grande campanha. Jogando dentro de casa são 6 vitórias, 1 empate. Vai enfrentar o Mechelen, que é o pior visitante, em 6 jogos ganhou apenas 1. Não vai rolar, é vitória do Genk. Queria uma cotação maior, né? Ainda mais por ser campeonato belga. Mas o momento que o Genk está vivendo, principalmente pelo fato de estar jogando em casa, dá para acreditar aqui, para botar no bilhetinho e fazer aquela duplinha aí, ó. Receba. O Genk marcou 3 ou mais gols nos últimos 2 jogos, marcou no primeiro tempo em 8, o Mechelen mais de 2 gols e meio em 8, sofreu gols em 8 e sofreu 2 ou mais gols em 6. O mais de gol e meio tá 1,12, não dá para buscar. Aqui teria que ser o 2,5, mas entre buscar 2,5 e a vitória do Genk, eu sou mais essa vitória aqui, saiu 1-0 pra gente já é goleada. 7 horas da noite pela Série B, a gente tem uma rodada tripla aqui, que vale muita coisa aqui, tá? Os 3 jogos tem muita coisa em jogo. Vamos lá. Bahia contra Guarani. Já vamos nesse jogo aqui que é o mais simples de resolver. Porque o Guarani não está brigando por mais nada. O Bahia, se ganhar, já garante a vaga, o acesso para a Série A. Porque ele está a 4 pontos do Ituano. Se ele ganhar, ele no mínimo vai manter esses 4 aqui para a última rodada. E aí o Bahia sobe. Dito isso, é Bahia empate anula. Acredito até bastante nessa vitória seca, tendo em vista que o Guarani não tem interesse nenhum na partida. A única coisa aqui é se o Guarani tiver um desejo muito grande de atrapalhar a vida do Bahia, aí é outra história. Mas a tendência é que o Bahia, principalmente jogando em casa, deve fazer uma festa muito pica lá, a torcida. Bahia só depende dele, eu acredito que o Bahia vai sim confirmar essa vitória aqui com gol de cabeça do Ricardo Goulart, né? Está igual esse cara que só faz gol de cabeça, irmão. Vamos lá. Agora aqui os outros 2 jogos. Eu tenho Londrina contra Ituano. Esse jogo aqui é muito interessante, pode ser muito interessante para o Vasco. Eu espero que não, porque o Vasco joga hoje, tá? O Vasco joga hoje aqui para vocês, quinta-feira. Se Deus quiser, Série A. E é o seguinte, o Ituano, ele vai pegar o Vasco na última rodada em casa. Então o que pode acontecer? Se o Vasco empatar esse jogo aqui e a 60... o Ituano ganhar o Londrina, o Ituano vai a 57. Então o Ituano vai para a última rodada dependendo apenas dele. Se ele ganhar o do Vasco, aí vai depender o saldo, mas o saldo é bem parecido. O Vasco tem 5 de saldo a mais que o Ituano. Né? Dependendo de como o Ituano ganhar seu jogo ou se o Vasco perder,
O Ituano basta ganhar por um gol, até 2 gols que consegue passar o Vasco. Só que o que acontece? Se o Londrina, aí que é legal, o Londrina ele tem chance também aqui de passar o Bahia, pô. Do Vasco já é mais complicado, porque teria que tirar 10 de saldo. Aí eu já acredito ser mais complicado pro Londrina. Mas o Bahia tem, porque se o Bahia não vencer seu jogo e o Londrina vencer o Ituano, o Bahia permanece com 58, o Londrina vai a 56 e na última rodada ele pode chegar a 59. Tá ligado? Então é um jogo que vale muito para as duas equipes. É claro que pro Londrina já é bem complicado, contar que o Bahia vai tropeçar os 2 jogos, mas futebol é futebol, se ainda mais se tratando de Série B, nada é impossível e o Londrina não vai facilitar a vida do Ituano, não vai mesmo. E para fechar, eu tenho o Sport contra o Operário. Esse jogo aqui é o seguinte, o Operário já está rebaixado, tá? O Operário não tem mais jeito, pode somar aqui no máximo 40 pontos, não passa o Novo Horizontino. E eu tenho um Sport que ainda tem chance de passar o Bahia, é uma chance minúscula. Tá ligado? O Bahia tem que perder os 2 jogos. O jogo do Ituano com Londrina tem que ser empate e elas perderem seus próximos jogos também. E aí o Sport conseguiria chegar a 59. É impossível? Não é impossível. E jogando dentro de casa, contra o time que já está rebaixado, a tendência é que o Sport vença essa partida aqui. Tá bom? O problema desses 3 jogos aqui. Vamos supor que o Bahia comece metendo uns 2-0 no Guarani. Cara, e o Vasco tenha vencido o Sampaio Corrêa. Pro Ituano já, já vai ter perdido a esperança, o Londrina também, o Sport também. Porque querendo ou não, o pessoal acaba sabendo dos resultados. O pessoal, o Vasco já entrou aqui e já ganhou. O Vasco já ganhou. Aí só sobra a vaga do Bahia. Aí o Bahia já tá 2-0, 3-0 contra o time que não tá buscando nada, que é o Guarani. Esses jogos aqui podem ser jogos mortos, né? Já era, tá ligado? Para que eu vou forçar? Então tem que tomar bastante cuidado nisso, tá? Tem que estar observando. Quem for fazer a entrada, sempre observando aqui, principalmente o jogo do Bahia, né? Que o Bahia é a vaga que essas equipes aqui almejam. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos os nossos jogos. Espero que seja um dia bom pra gente, que o nosso final de semana já comece muito bem. Amanhã vai ter o vídeo para Libertadores. Estarei lá no estádio, se Deus quiser. Conto com a presença de vocês amanhã. E tamo junto, muita fé. Bora pra cima.